Fala pessoal, nessa questão do ITA, ele fala que a gente tem um triângulo ABC que é equilátero, e ele pede para você pegar, sobre o lado BC, dois pontos, MN, tais que os segmentos BM, MN e NC sejam todos congruentes, sejam todos do mesmo tamanho. Então, basicamente, eu vou dividir esse lado em três pedacinhos iguais. E aí ele pede para você ligar o ponto M no ponto A, o ponto A no ponto N e encontrar o cosseno desse ângulo A formado aqui no meio. Então vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode chegar no valor desse cosseno. A primeira coisa que você precisa perceber é que os segmentos MA e AN, eles são congruentes. O argumento mais simples que eu tenho para te convencer disso é a simetria, né? O triângulo equilátero é simétrico. E essa construção que a gente fez, ela meio que está espelhada, né? A gente dividiu o lado BC em lados iguais, em pedacinhos iguais, e a ligação que a gente fez do vértice A para os pontos MN é totalmente simétrica em relação, né, ao meio do triângulo, que é essa altura que passa ali no vértice A. Né? Existe uma simetria aqui ao redor da altura do triângulo relativo ao lado BC. Se você preferir, um argumento talvez um pouquinho mais técnico e menos visual, vamos dizer assim, do que a simetria, esse triângulo ABN é congruente ao triângulo ACM. Pelo seguinte motivo. Se eu chamar, né, esses pedacinhos aqui debaixo de x, são os terços que a gente criou do lado BC, o lado do triângulo equilátero vai ser 3x. Você sabe com certeza que o ângulo dos vértices B e C é de 60 graus, já que o triângulo é equilátero. E aí, o triângulo vermelho é congruente ao triângulo verde. Faltou a gente desenhar um dos lados desse triângulo verde, né? Então, o triângulo vermelho é congruente ao triângulo verde pelo caso lado, ângulo, lado. Porque tanto o triângulo vermelho quanto o do verde tem um lado que mede 3x, um ângulo de medida 60 graus e um lado que mede 2x. Então, esses triângulos são congruentes. Se os triângulos são congruentes, né? Logicamente, a M e a N estão iguais. Perfeito? Então, deixa eu apagar esse monte de informações para te convencer, né? Que a gente fez para te convencer de que a M e a N são congruentes e voltar para a nossa análise da figura original, que é a gente pensando em como você vai descobrir o tamanho, o valor do cosseno de alfa, né? Bom, então, qual que é a ideia? É você descobrir o tamanho desses segmentos AM e AN, porque tendo esses valores e sabendo o lado do triângulo equilátero, essa deve ser a informação inicial, né? A gente consegue aplicar uma lei dos cossenos nesse triângulo do meio para descobrir o cosseno desse ângulo. Acho que esse é o jeito mais simples de você resolver a questão. Como o exercício só quer saber o cosseno do ângulo, meio que o lado do triângulo equilátero não importa, né? Porque se você muda o lado do triângulo equilátero e constrói uma figura seguindo o mesmo enunciado da questão, você só vai mudar o tamanho do que você está desenhando, né? Você vai chegar numa figura semelhante à figura original. E claro que quando você está olhando para figuras que são semelhantes, os ângulos não se alteram. Esse é o significado de figuras semelhantes. Elas têm o mesmo formato, os mesmos ângulos, só os lados que têm tamanhos diferentes, mantendo sempre, claro, a proporcionalidade. Só que se os lados não importam, né, desde que você mantenha aí a semelhança, e a gente vai fazer isso, já que o triângulo vai continuar sendo equilátero, você pode facilitar muito a sua vida se você escolher números que sejam mais simples de você manipular algebricamente. Como eu quero deixar essa situação mais simples possível para facilitar as nossas contas e as nossas vidas, eu vou supor que essa medida desses terços que a gente criou aqui no lado de baixo, todos eles medem 1. E o lado do triângulo equilátero vai ser 3, portanto, né? Então, em vez de você chamar de x, 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 3x e 3x, que era o que a gente fez na demonstração ali da congruência, vamos colocar só 1 e 3, né? Porque esse x não vai fazer diferença nenhuma para o cálculo do cosseno. Então, vamos lá. Se eu sei que os lados, né, do triângulo medem 3, que eu formei esses pedacinhos que medem 1 aqui embaixo, e se eu sei que o ângulo dos vértices B e C é de 60 graus, uma maneira que eu tenho de calcular o tamanho de AM
é você olhar para o triângulo, por exemplo, MAC, que era aquele triângulo verde do começo, e fazer a lei dos cossenos nesse triângulo, né? Você tem lado 3, lado 2, ângulo de 60. Bora colocar em prática a lei dos cossenos no triângulo MAC. Então, vou dizer que quero o lado oposto ao 60 para ficar isolado. O AM ao quadrado vai ser lado de baixo, que é 2 ao quadrado, mais lado da direita, que é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto, vezes o cosseno de 60, que eu já vou substituir, pode ser? Então, esse meio aqui, que a gente colocou, ele é o valor do cosseno de 60 graus. Então, quem que vai ser o AM ao quadrado? Vai ser 4 mais 9. Aí, dessa multiplicação gigante aqui, o 2 corta com 2. Então, fica menos 2 vezes 3, menos 6. Então, 4 mais 9, 13, menos 6, 7. E, portanto, o segmento AM e o segmento AN, já que eles são congruentes, eles medem raiz de 7. Ah, tá. Então, se os valores dessas coisas aí são raiz de 7, você vai ter raiz de 7 tanto para o AM quanto para o AN. E a gente pode aplicar a lei dos cossenos no triângulo MAN, ali no meio, para a gente descobrir o cosseno de alfa. Então, lei dos cossenos de novo, agora no triângulo do meio. Né? No triângulo MAN, eu vou dizer que o MN ao quadrado, esse é o lado oposto a alfa, por isso que ele vai ficar isolado, vai ser raiz de 7 ao quadrado, mais raiz de 7 ao quadrado, menos 2 vezes esse produto, vezes cosseno do ângulo formado entre esses lados. Então, 1 é igual a 7 mais 7, menos, ó, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar 7. Vezes 2, 14. Então, menos 14 vezes cosseno de alfa. De novo, né? Eu estou tentando descobrir o valor desse cosseno. Então, esse termo inteiro eu vou passar somando para o lado esquerdo. E eu vou ter que 14 cosseno de alfa vai ser igual a 7 mais 7, que é 14, menos 1 que veio subtraindo do outro lado, portanto 13, o que significa que, finalmente, o cosseno desse alfa é 13 14avos. Que é a resposta que você vai encontrar no item A, lá das alternativas do enunciado. Perfeito? Espero que você tenha gostado da nossa explicação. Até mais.